Gente, o que tá acontecendo? Essa situação de quarentena, de isolamento, vai dando um monte de coisa dentro de mim. Uma hora eu fico ansiosa, outra hora eu fico angustiada, daí tem hora que eu fico com raiva, tem hora que eu fico carente. Nossa, gente, eu não tô me reconhecendo. Eu queria saber onde foi parar o meu eu, entendeu? Aquele meu eu normal, cadê ele? Você tá passando por isso? Olha, gente, essa situação não tá fácil pra ninguém, ela tá gerando tanta preocupação, tanto medo, que muitas vezes a gente tá tendo reações estranhas, comportamentos esquisitos, que às vezes nem a gente mesmo gosta ou não se reconhece neles, né? É como se a gente para e fala assim, nossa, cadê meu eu normal? Como se a gente tivesse tendo um tilt. E é disso que a gente quer cuidar nesse episódio. A gente quer falar por que isso está acontecendo, quais são algumas consequências, como a gente faz às vezes, dar algumas dicas para você lidar com isso. Quer dizer, como é que você cuida dos seus vários eus durante esse confinamento. Não, para tudo. Como assim vários eus? Você tá falando que eu tenho múltiplas personalidades? Ou você tá falando do quê? Você tá falando de você, da outra que habita esse corpo? Não, porque eu quero ser só eu, entendeu? Umazinha. Como assim vários eus? Não, isso não quer dizer que você tá sofrendo de múltiplas personalidades. Quer dizer que você está sofrendo. Quando a gente se encontra num estado de sofrimento, muitas vezes causado pelas incertezas quanto ao futuro, pelas preocupações, pela vulnerabilidade, pelo medo, ou quando a gente fica com raiva ou revoltado pela situação, muitas vezes a gente pode ter reações que escapam ao nosso controle. É como se um outro eu estivesse no comando, e aí ele vai tomando decisões e fazendo a gente se comportar segundo os critérios, as prioridades dele, quer dizer, desse outro eu. E é por isso que a gente precisa cuidar dos nossos múltiplos eus. Como que é essa história? Por exemplo, tem um eu que vai para o trabalho, tem um eu que vai para o bar com os amigos, tem um eu que almoça com a família aos domingos. Não é o mesmo eu, a gente não se comporta, a gente não tem os mesmos pensamentos, as mesmas reações em cada uma dessas situações. Olha a importância disso. Por exemplo, quando as pessoas se casam, ninguém cogita que vai ter que passar uma quarentena em isolamento com o marido, com a esposa, né? E aí vem o coronavírus, obriga a gente a fazer isso e você descobre que casou com uma pessoa que lá no fundo tinha um eu guardado muito diferente daquele eu que disse sim no altar. E às vezes não é tão fácil lidar com esse eu. Se vocês quiserem olhar uma matéria que está aqui no descritivo, agora que acabou a quarentena lá na China, tem um número recorde de divórcios. Quer dizer, as pessoas entraram em contato com outros eus e não deram conta de lidar com eles. A gente gosta de acreditar no controle e isso não é diferente quando se trata da nossa autoimagem. Acreditar que a gente tem uma essência pode trazer uma sensação de segurança, mas não ajuda em situações extremas. Temas como a essência da nossa personalidade, o nosso eu verdadeiro, caem por terra nessas horas. É preciso lidar com o fato de que o nosso eu é uma instância dinâmica, é uma parte da gente suscetível aos efeitos do meio, do nosso mundo interno e está em constante transformação. E ser capaz de observar como o nosso eu reage em cada uma dessas situações e em situações extremas como essa que a gente está vivendo, pode aumentar o nosso autoconhecimento. É importante lembrar que boa parte do que nós somos só pode ser conhecido também a partir de uma investigação do nosso inconsciente. Então, já que nessa situação, em muitos momentos, a gente sente que perdeu o controle, a gente separou algumas dicas para te ajudar a se sentir bem e entrar em contato com a melhor versão de si mesma, de si mesmo. Dica número 1, foca no presente. Não vai adiantar a gente se preocupar com o que vai acontecer. Ainda mais num país em que as decisões, as falas das autoridades mudam a todo momento. Num dia eles falam que vão fazer, no outro dia não vão fazer, num dia modem, no outro dia assopram. Eles vão gerando mais incerteza, mais dúvida na nossa cabeça, mas uma coisa está ficando clara, ninguém sabe o que vai acontecer. A gente não sabe quem vai ficar doente, quem não vai, a gente não sabe até quando isso vai. O que a gente tem é o aqui e o agora. Com seriedade, serenidade, vamos lidar com o momento presente. Dica número 2, a gente vai te convidar a fazer um exercício. Mapear as suas emoções. Passar um dia fazendo o seguinte mapeamento. Você pega uma folha em branco, divide no meio, coloca de um lado o sinal positivo, do outro o sinal negativo. E aí, toda vez que você estiver se sentindo bem naquele dia, você vem aqui e anota o que você estava fazendo nessa hora. Quando você estiver se sentindo mal, você anota o que eu estou fazendo agora. E aí você vai observar, você vai tentar localizar, mapear as coisas que te fazem sentir bem. E aí, na medida do possível e na medida do saudável também,
saudável porque de repente você estava muito feliz acabando com uma barra de chocolate, a gente não vai passar a quarentena inteira comendo chocolate, mas tentar inserir mais coisas que te fazem bem na sua rotina diária. E aí a gente vai para a dica número 3. Tente estabelecer uma rotina de atividades. Uma rotina estabelecida pode ajudar a organizar o nosso mundo interno. Essa aqui, ó, é uma folhinha que eu fiz, é a rotina do meu filho e minha de meia em meia hora. Pode parecer uma loucura, né, gente? Mas loucura é o que a gente estava vivendo nos primeiros dias, a angústia de ter que conciliar todas as obrigações, todas as vontades, todos os desejos. Então, quando a gente fez isso, a gente conseguiu dar um mínimo de contorno para o nosso dia. Você pode perguntar, vocês seguem essa rotina à risca? Não, tem furos, acontece. Mas só dela estar aqui, a gente conseguiu uma calma, um alívio, é um efeito psicológico mesmo. Porque eu não sei se vocês estão vivendo isso, mas com todo mundo que eu tô conversando, todos os meus amigos, tá rolando aquela sensação de barata tonta, sabe? Você fica na casa, você não sabe para onde você vai, você começa a fazer uma coisa, não termina, já te tira a atenção, você desfoca, aí você quer ser produtiva, aí você quer aproveitar o tempo, já que abriu tudo quanto é curso, tudo quanto é leitura, aí chega no fim do dia, você percebe que você ficou ali rodando e não fez nada, né? Então, essa rotina, ou fazer uma rotina, dá uma acalmada, dá uma aliviada nessa sensação. E funcionou até para uma criança de 6 anos. Quarta dica, marque encontros virtuais. Não é a mesma coisa do que a gente está junto, mas ajuda muito, funciona, mantenha-se em contato. Por fim, se tiver muito difícil, agende uma experiência de escuta. Um grupo de profissionais, psicólogos e psicanalistas se reuniu para oferecer escuta para quem está precisando falar, para quem está precisando desabafar, falar das suas angústias, seus medos, elaborar o que está acontecendo, refletir sobre tudo isso. Você pode se agendar pelo www.relaçõesimplificadas.com.br/escuta. Você entra nesse site, escolhe o profissional, marca um horário, vocês dois vão combinar se vão fazer por videochamada ou por chamada de áudio, é meia hora, é online e é grátis. Esse serviço está disponível já há uma semana, várias cidades estão começando a fazer, Nova York começou essa semana. É fundamental a gente cuidar do mundo interno se a coisa estiver pegando mesmo. Aqui no descritivo tem o link para o agendamento, tem também uma matéria que explica um pouco mais o projeto, lembrando que experiência de escuta não é uma terapia online, são 30 minutos para você poder conversar com um profissional. E é assim que a gente encerra esse episódio falando de solidariedade, falando da gente ter paciência, da gente ter tolerância com esse momento, de lembrar da gente cobrar das autoridades, políticas públicas, não cair em negação, a gente se cuidar muito. A gente se encontra no próximo episódio. Obrigada pela sua companhia.